Senhor presidente, senhores parlamentares, poucos que permanecem ainda em plenário, política não é profissão. Política você passa por ela e a política é uma forma, de você buscar alterar a realidade das coisas. A gente vive um período muito duro de despolitização, onde tudo se generaliza, onde de certa forma, e a política merece esse ataque, ou eu diria não a política, mas a maioria dos políticos merecem o ataque porque tem feito mau uso da política. Uso para o próprio umbigo, na maioria das vezes. A política é uma das atividades humanas mais bonitas que existem. Todos nós, seres humanos, somos seres políticos. A recusa à política é uma recusa a si próprio. E a gente acredita nisso, por isso está na política, ainda que eu poderia, deputado Eliomar, continuar tranquilamente na minha carreira de jornalista no interior do estado, onde estava muito feliz. Mas não vou dizer também que não seja feliz na carreira, que não é uma carreira, mas na atividade política. Ontem o jornal RJTV, segunda edição, realizou uma matéria, na minha opinião, pertinente, bastante elogiosa, e acho que deve ser sim destacada como uma questão importante, quando a atividade parlamentar aparentemente se resume a apresentar projetos de leis referentes a dia disso ou dia daquilo. Eu não posso falar pelos demais, eu posso falar por mim, até porque não tenho procuração e mesmo que tivesse, não vou falar pelos demais, falo por mim. Eu sou autor de, se não me engano, apenas 2 leis referentes a datas comemorativas ou no anexo de leis de dia disso ou dia daquilo. Que diga-se de passagem o histórico dessa lei. Antigamente havia várias leis de dias. O deputado então Pedro Fernandes, hoje candidato ao governo do estado, criou então uma norma que todas as legislações relativas a calendário deveriam estar em apenas uma lei. Isso para poder organizar a coisa e hoje possibilitar, segundo diz a própria matéria do bom repórter Pedro Figueiredo, bom repórter Pedro Figueiredo, de mais de 400. Eu apresentei 2, uma relativa a uma lei do Parlamento Juvenil, que um jovem estudante apresentou uma legislação nesse sentido de combate à intolerância religiosa, e apresentei a segunda lei, que é o Dia do Samurai. Aliás, diga-se de passagem, deputado Tio Carlos, só sendo samurai mesmo para vencer Pezão e sua turma. Não há outra maneira de vencer essa gente, tem que ser samurai mesmo. Mas essa lei ela foi proposta porque o nosso trabalho é um trabalho de rua, é um trabalho que vai ao encontro das pessoas, colhe as demandas populares, esse é o legado desse mandato, e traz aqui para a Assembleia. Então, nesse sentido, o Instituto Cultural Nitem, que tem várias associações espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, me solicitou que apresentasse essa lei. Inclusive, eu não sei se o produtor da matéria teve a possibilidade de ler a justificativa do projeto. É uma justificativa de quase 2 páginas, que conta inclusive a história da colonização japonesa no estado do Rio de Janeiro. Eu sou de Nova Friburgo. Nova Friburgo é o berço da colonização japonesa e, diga-se de passagem, só é a 2ª maior produtora de flores de corte do Brasil, graças aos japoneses, que foram morar em Nova Friburgo e trouxeram essa importante atividade econômica para o estado do Rio de Janeiro. Então, portanto, eu quero aqui dizer à colônia japonesa, dizer aos membros do Instituto Nitem, espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro, que eles têm o meu respeito, que eu não me arrependo de ter apresentado a lei do Dia do Samurai, porque se não é importante para a maioria da população fluminense, é importante para essas pessoas que inclusive desenvolvem projetos sociais, ensinando a eles, através também do esporte, a cultura japonesa. Então, eu os represento com muito orgulho e com muito carinho, admiro o trabalho de vocês e digo mais, que os samurais
possam inspirar a nova política a continuar a derrotar a velha política. E reflito que o problema do Estado do Rio de Janeiro, assim como também não é a solução, é a lei do Dia do Samurai. Isso eu não tenho dúvida. O Dia do Samurai não é a solução nem o problema do Estado do Rio de Janeiro. A solução e o problema do Estado do Rio de Janeiro, uma enfrentando a outra, é quando os parlamentares vêm aqui e aprovam para que deputados que foram presos pela Justiça possam ser libertados. Quando essa casa aprova as contas do governador Pezão, que não investiu o mínimo em educação e saúde. Esta casa prejudica a população não por fazer leis de dias, mas quando parlamentares dão sustentação a esse grupo que assaltou o Estado do Rio de Janeiro. A eles continuarei combatendo com a firmeza de quem vem do topo da serra, de quem vê o Estado do Rio de Janeiro do alto da montanha, da bela cidade de Nova Friburgo, berço da colonização japonesa. E digo mais, aos meus adversários, àqueles que combato, podem espalhar o quanto quiserem que sou o autor da lei do Dia do Samurai, mas não se esqueçam, prefeito Renato Bravo, ex-prefeito Rogério Cabral, aqueles que combatem em Nova Friburgo especialmente, né? Isso não vai fazer com que eu arrede um pé de enfrentá-los na questão de tentar vender não só Nova Friburgo, mas vender as cidades no entorno da maneira que bem entendem. Continuarei enfrentando a questão da privatização das estradas, continuarei com o Supera Rio para dar autonomia total e financeira às universidades e à ciência e tecnologia, continuarei denunciando a incompetência de Pezão, que perdeu uma verba de 50 milhões de reais do governo federal para a construção do Hospital do Câncer na região serrana. Continuarei enfrentando, nesse momento, como estamos enfrentando no Supremo, cuja matéria é relatada pelo ministro Gilmar Mendes, uma lei que apresentei nessa casa, quando Pezão disse que não tinha dinheiro para pagar o aluguel social, e eu disse: corte da propaganda do seu governo que não tem o que mostrar. Só essa lei economizou mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos, possibilitando o pagamento do aluguel social e dando vez àqueles que são invisíveis nesse estado do Rio de Janeiro. É preciso esclarecer as prioridades, e eu tenho a tranquilidade de que cometo meus erros. Claro que eu cometo meus erros. Não há ninguém que seja perfeito. Tenho muitos erros, mas apresentar a lei do Dia do Samurai não foi um erro que cometi. Ao contrário de outro, que é a lei do topless. Essa lei apresentei no ano de 2015, ouvindo grupos feministas, e acho que ela precisa ser melhor amadurecida para ter prosseguimento. Tanto é verdade que não dei prosseguimento a essa lei. E, inclusive, reforço o meu pedido de retirada de pauta dessa legislação, que veio na época em que mulheres vinham sendo agredidas por simplesmente terem o ato de amamentar em público. Essa era uma medida que visava especialmente a proteção a essas mulheres e não tem nada a ver com a questão que tentam suscitar de libertinagens e assim por diante. Reconheço os meus erros e sei que a lei do topless, talvez, e não digo com total segurança, seja imatura, mas também volto a reafirmar que não é a lei do topless ou a do Dia do Samurai responsável pela crise do Estado do Rio de Janeiro, assim como também ambas não são a solução. Temos problemas muito sérios para serem enfrentados, problemas que infelizmente têm saído dos debates entre os candidatos a governador. E, na minha opinião, deputado Valdec Carneiro, o problema mais sério a ser enfrentado é o descaso que se tem, inclusive nos debates políticos, com o interior do Estado do Rio de Janeiro. Se não se fortalecer o interior, não haverá saída para o Estado do Rio de Janeiro dessa grave crise que nós estamos enfrentando. Continuaremos contra Pezão e sua turma para que o Estado do Rio de Janeiro
possa se libertar da velha política e possa nascer um novo tempo, que não surgirá, de fato, num estalar de dedos, mas porque a dificuldade é imensa, não temos que dar os primeiros passos. E o mandato que nós exercemos aqui, com certeza, deu passos importantes para que o Estado do Rio possa se libertar da velha política. Obrigado, senhor presidente.